Olá, chegamos aqui para mais uma aula de biologia. É isso aí, junto com o professor, nosso intérprete Joalan e o nosso diretor Lobo. Ei, galera, na aula de hoje nós vamos aí mergulhar um pouquinho mais sobre a questão tão relevante e que muitas vezes a gente desconsidera ou não dá tanta importância quanto deveria, né? Essa é a verdade, tá? Então, o que nós, professores de biologia, queremos é construir cidadãos cada dia mais críticos, mas que também fazem parte e se sintam inteirados, se sintam parte desse ambiente. O meio ambiente não é só eles lá, somos nós todos, né? Nós estamos inclusos, né? Então, na aula de hoje, nós vamos, na aula 31, já saímos da 20, professora. Da aula 31.1, nós vamos falar sobre ecossistema, creio que parte 2. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha no material aqui. Exatamente. Ecologia, parte 2. E dentro dessa temática, vamos falar aqui sobre o ecossistema, o que inclui, o que exclui, o que compreende. Nós vamos falar sobre os componentes desse ecossistema. Tudo bem? Então, essa aqui é aquela aula, sabe aquela aula bônus? Olha aqui para mim. Sabe aquela aula bônus que você consegue relaxar um pouquinho mais? Porque os termos aqui, os conceitos aqui, vocês já viram desde lá do ensino fundamental, né? E aí, a gente vai só aprofundando e relembrando alguns desses conceitos na aula de hoje. Tudo bem? Então, professora, o que é mesmo elementos abióticos? Elementos bióticos, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver nessa aula. Vamos lá, dá uma olhadinha nesse material. Quando a gente fala, então, galera, de um ecossistema, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um ambiente. Esse ambiente, ele pode ser um ambiente macro, ou um ambiente micro, por exemplo, uma poça, tá? Uma poça em um recipiente depois de um período de chuva, pequena que seja, é um microambiente, é um ecossistema. Neles estão ali presentes vida e elementos que a gente considera não vivos, mas de suma importância para a sobrevivência desses organismos. Tudo bem? Às vezes, organismos que não são visíveis a olho nu, mas algumas vezes vão estar presentes aqueles que a gente consegue visualizar, por exemplo, os nossos girinos, tudo bem? E também as larvas aí de alguns insetos. Então, tem um ambiente onde eu consiga encontrar alguma forma de vida, o mínimo possível de vida ou de condições de vida, se estiver ali, eu considero um ecossistema. Mas o conceito, pode abrir para mim, diretor, o conceito está aqui, ó. Ecossistema, então, corresponde a um conjunto de organismos que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Essa palavra é bem mais interessante do que aquela palavra lá, equilíbrio, porque o que a gente... Olha só, na natureza... Vem para cá para mim. Na natureza, o equilíbrio... seria isso aqui. Mas a gente, na natureza não, a palavra equilíbrio, né? Eu estou sobre uma superfície em que eu preciso manter o equilíbrio e para manter esse equilíbrio eu estou ali estável. Só que na natureza não pode acontecer isso, tá? Como se fosse uma linha de perfeição, uma linha de... não, perfeição não, perdão. Uma linha de... A palavra está me fugindo da mente agora. Um ponto de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, quando os meus extremos estão distantes demais desse meu ponto de sobrevivência, eu digo que há um desequilíbrio, certo? Quanto mais próximo eu consigo sobreviver, ou seja, eu tenho naquele ambiente recursos alimentares, recursos reprodutivos, tá? Eu tenho elementos no meio em condições satisfatórias para que eu consiga manter a minha existência ali e deixar descendência, que é o fundamental.
Então, esse ambiente estável aqui é muito interessante quando a gente fala desses ecossistemas. Tudo bem? Então, eu preciso ter um conjunto de organismos vivos, né, naquele local, eles interagindo com todos os elementos não vivos do meio, luz, temperatura, parte química, né? E também relacionando-se entre si. Aí a gente tem aí a pirâmide de energia, tem aí a cadeia alimentar, tá? Que é o que vai estar mantendo todas essas comunidades naquele local. Perfeito? E aí é justamente onde a gente entra, ó. Cada ecossistema, então, ele é formado por várias populações, ou seja, conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie. Isso aí você já sabe. Então, eu vou ter ali vários preás, eu vou ali ter vários peixes, eu vou ali ter vários onça-pintada, serpentes, aves, bactérias, fungos. Então, para cada grupo, eu vou ter um conjunto de indivíduos da mesma espécie. E quando eles estão todos ali agrupados, quando eu considero um todo, aí eu tenho aqui as comunidades, né, presentes naquele ecossistema. Lembrando aí que eu posso ter um macro ou um micro ecossistema, tá? Então, obviamente, quanto maior o número, maior essa comunidade, o nível populacional. Também lembrando que dentro desse sistema estável, eu vou lembrar que alguns organismos, por exemplo, autotróficos ou heterotróficos de segunda, terceira ordem, têm uma numeração, quantidade populacional diferente daqueles que vão ser os herbívoros, que vão se alimentar ali diretamente dos produtores. Estão lembrando disso tudo, da cadeia alimentar? Pois é. Então, existe um quantitativo para cada nível trófico, quando a gente considera a cadeia alimentar, e tudo isso faz parte de quem? Da comunidade. Tá bom? Então, para que eles coexistam naquele ambiente, para que eles sobrevivam e realizem os seus serviços ambientais, precisa haver essa estabilidade. Tudo bem? Passamos para outra. Pode abrir para mim, diretor. A floresta amazônica, com todas as suas plantas, animais, clima, tipos de solo e rios, formam um ecossistema. E graças a Deus, né, gente? Aqui na nossa região nós somos banhados mesmo com muita vida, justamente pela posição geográfica em que nós estamos ali em relação aos meridianos, né? Toda como vocês já ouviram ali com os professores de história, professores de geografia, os nossos rios voadores, que é devido a toda essa movimentação de massas de água que nós temos, os ventos ali, os ventos que fazem com que esse movimento se dê, e é bom e é ruim, né? Porque é tudo que também de poluição também é transportado nessa essa massa de umidade, né? Vamos lá. Então, um pequeno jardim, um aquário e um lago, por exemplo, também formam os ecossistemas, pois há o quê? Interação entre os organismos e o meio em que eles estão vivendo. Ou seja, gente, quando a gente fala um aquário, ele não é um ambiente natural. Então, mesmo nos ambientes artificiais, certo? O jardim, o aquário, eles também correspondem, só que é um ecossistema que não é o natural, que não é o que os organismos estão adaptados. Aí eu lembro vocês aqui, ó, quando nós estávamos lá na NBAZ, vocês lembram? Vem para cá. Que a gente falou que existem espécies, tá? Que elas se adaptam bem aos sistemas que nós, seres humanos, vamos mantê-lo, né? Lá vocês lembram do sistema intensivo, extensivo, semi-extensivo, né? Ou semi-intensivo. Então, há outras espécies que eles não têm essa adaptabilidade para poder se sujeitar a um tipo de criação, né? Um tipo de sistema de criação. Então, mesmo assim, quando a gente fala, ou a nível conceitual, a gente tem essas diferenças desses ambientes artificiais e ambientes naturais. Lembrando que os artificiais, além dessa adaptação das espécies, que algumas se adaptam, outras não,
É você que tem que dar as condições mínimas para que naquele ambiente, aquele organismo que estaria bem, né, que estaria vivendo, buscando seus recursos por si só, né, lá no natural, na floresta, onde ele esteja, agora é aqui, ó, você está trazendo ele para um ambiente que ele precisa que você adapte, ajuste às suas atividades cotidianas, tá bom? A gente sabe que nesses sistemas é óbvio que como é para consumo, né, eles vão ficar um tempo mínimo ali, tá bom? Vamos seguindo. E aí a gente chega nos ecossistemas aquáticos, que é o foco maior da nossa aula, tá bom? Então, nos ecossistemas aquáticos, você vai ter a caracterização, né, de um determinado ambiente onde os organismos irão interagir entre si, sendo eles dependentes uns dos outros, assim mantém-se também o equilíbrio e a continuidade da vida. E aí, nesse ambiente aqui, galera, apesar de estar parecendo muito calmo, a vida e toda a atividade está sendo realizada. Você talvez não consiga visualizar bem, mas aqui a gente tem um patinho, tá bom? Nós temos algumas borboletas, nós provavelmente temos algumas aves que eu não estou conseguindo localizar por aqui, mas a gente tem vida. E aqui nesse ambiente, nessas camadas de profundidades desse lago, que você também vai ter várias formas de vida. Temos plantas que estão ali na parte onde você vai ter essa migração entre água e solo, tá? E aquelas que vão estar submersas, que estão adaptadas a isso. Nós tivemos uma aula só sobre adaptação, lembram? Então, essas adaptações, elas são fundamentais para manter aqueles grupos evolutivos todos juntos, formando essas distintas comunidades. Mas tudo aqui faz parte. Então, além da forma viva, nós também temos a luminosidade, tá? Quando a gente fala de luminosidade, ó, a gente sabe que os raios do sol, eles são importantes para as plantas, ou seja, aqueles elementos autotróficos, né, fotossintetizantes, que precisam de energia solar para buscar o seu recurso alimentar, que é a glicose, ok? Através da fotossíntese. Mas a energia solar, a incidência solar, ela também aquece o ambiente, então ela vai interferir na temperatura. O vento, a circulação dessa temperatura naquele ambiente. Quando a gente tem um espelho d'água, a gente tem um índice de refração. Então, dependendo da profundidade, as formas de vida vão se ajustar adaptativamente àquela incidência de luz que consegue passar e as últimas camadas que não tem mais luminosidade, certo? A uma determinada profundidade você não tem mais o sol. E aí o que vai acontecer? Os organismos ali presentes também vão conseguir estar sobrevivendo, se alimentando de outros animais e realizando outros processos para obter aí as suas formas de nutrição ou obtenção de energia. Tudo bem? Então a gente olha esse ambiente aqui, parece que tudo está paradinho, mas tem muita coisa acontecendo. Predações, reprodução, tá? Ciclagem de material, certo? Trocas de todas as formas possíveis. Por isso, devido a essas trocas, é que nós dizemos que você tem presente ali um ecossistema aquático. Pode passar? Pode abrir, diretor. Os dois principais ecossistemas... Pode abrir, diretor. Diretor Lobinho. Os dois principais ecossistemas aquáticos são o marinho e o de água doce. Os ecossistemas aquáticos representam a interação entre os organismos com os corpos. Então, quando a gente dimensiona isso, olha só, quando a gente dimensiona um ambiente marinho para um ambiente de água doce, profundidade é o mais perceptível, certo? O volume de água. E aí, nesses ambientes, você vai ter corrente, fluxo de água, além de profundidade de volume, que vão interferir diretamente nas formas de vida
obviamente também a parte química, a salinidade desses corpos hídricos, porque apesar de ser chamado de água doce, ele também é salino, só que uma dosagem mais baixa, né? E aí a densidade, permitindo que esses organismos tenham uma flutuabilidade no ambiente marinho de forma mais perceptível. Então, o tamanho desses animais, né? Que desde lá, o período pré-histórico, as formas de vida eram gigantescas e elas foram se reduzindo devido ao aumento populacional, né, dessas formas de vida, e aí, por espaço, eles acabaram reduzindo para conseguir conviver. Outras formas de vida foram extintas de fato, né? Mas as que ficaram, permaneceram. Então, a gente tem animais de grandíssimos portes, até animais microscópicos, como ali um cavalo marinho, né? Microalgas, que são importantíssimas para que toda aquela forma de vida consiga sobreviver, tá? Então, se você é um admirador da vida marinha, você sabe muito bem a riqueza desse universo, mas não para trás, né? Não fica para trás o nosso ambiente de água doce também, que possui uma diversidade gigantesca. E ainda mais quando a gente tem aí a nossa região amazônica, nossos peixes, com as suas inúmeras variedades de espécies de peixes, de tamanhos, de comportamento, né? De utilidade comercial, de sustentabilidade. Então, de fato, quando a gente fala de ecossistema marinho, a gente está lembrando de um recurso natural que é muito importante, não só para os ribeirinhos, não só para a cidade no quesito aí dos alimentos que podem ser oriundos de lá, mas também na nossa navegabilidade, né? Muitos locais aqui na nossa região a gente só consegue chegar de barco, ou seja, através de um transporte fluvial. Certo? Muitos de vocês conhecem muito bem essa realidade. Muitos dos nossos estudantes chegam às escolas, chegam às comunidades para estudar por meio dessas embarcações, né? Então, vocês conseguem saber diferenças nítidas aí desses ambientes terrestres para o ambiente aquático aqui. E quem já teve oportunidade, né, de conhecer o ambiente marinho, também sabe que é totalmente diferente. Aí, quem nunca assistiu aqueles filmes, né, aquelas tempestades em alto mar, aquelas ondas gigantescas, só de olhar aquilo ali chega a dar uma aflição, porque são ondas gigantescas. Aí tem para você ver como o ser humano tem jeito para tudo, né? Tem aptidão para tudo. Tem para um grupo de pessoas, o professor Joalan vai lembrar, para os surfistas, né, Joalan? Para os surfistas, quanto maior a onda, melhor. Quanto mais violenta ela for, quanto melhor eu não sei como é que chama lá, mas tem um nome específico para os surfistas, parece um cone, né? A onda vem e vai fazendo aqueles movimentos e a pessoa vai dando aqueles giros ali por dentro e a água cobre tudo. Então, o ambiente marinho, como? Tubo, pronto. Tubo, né, formado pelas ondas ali. Então, quanto maior, melhor. Para tudo tem um grupo, uma preferência. Então, a água, ela é realmente um recurso que, se a gente não... a gente tem que dar importância. Não vou entrar nesse mérito aqui, não, mas vamos embora. Seguimos. Olha aqui, gente. Pode passar para lá, que eu já estou tão avexada que eu já ia para a tela. Ecossistemas aquáticos, e a gente tem aqui um ambiente onde nós temos a classificação dessas zonas, e aí eu não vou me aprofundar muito, porque vocês viram isso ali na geografia, mas a gente tem uma zona fonte, uma zona de transição, uma zona de várzea, tá bom? E lá de cima, né, aí tem toda a história do ciclo da água, né? A questão da evaporação, né? Aqui, a evaporação, aí vem a formação das nuvens a precipitação, tá certo? O degelo e todo esse percurso que a água vai naturalmente esculpindo na superfície terrestre e vai desembocar aí nos nossos rios, mares, enfim, tá bom?
Aí aqui está dizendo assim, ó, a zona fonte abriga as nascentes dos rios, a zona de transição abriga os riachos, os lagos e de menos elevação, e a zona de várzea, que é essa última, que abriga os rios que vão desaguar no nosso oceano, onde eles vão todos se encontrar, tá bom? E aí é aquele local onde a gente vai encontrar aqueles ambientes de transição, água doce e água salgada, e as formas de vida ali também se adaptando, se ajustando. Tudo bem? Nos ecossistemas marinhos, eles surgiram e representam aí uma dessas ramificações aonde se encaixam, deixa eu ver, planícies, abissais, regiões polares, mares profundos, fontes hidrotermais, esse daqui é o que chama muita atenção dos turistas onde eles estão presentes, né? Mares abertos, oceanos, restingas, praias arenosas e todo o organismo que viva nesses ambientes. O que é interessante lembrar quando a gente vê a diversidade desses ambientes formados, galera, a partir dessas zonas, né, até chegar lá no nosso oceano, é que em cada um, nessas encostas, os rochedos, as restingas, em cada um desse ambiente, essas zonas de transições, nosso berçário da vida marinha aqui, os manguezais, que muitos deles estão desaparecendo, né? Não posso deixar de dizer isso, desaparecendo, alguns já não existem mais, mas os poucos que existem ainda estão sendo, precisam ser mantidos por lei, preservados, porque graças a Deus que existe a legislação, porém, a fiscalização ainda é um problema quando a gente fala na questão legal, né? O número de pessoas para fazer esse nível de fiscalização e também a questão do ambiente, do espaço e acessibilidade para esses locais. Demora para chegar, né? É muito ampla a área e às vezes o tempo que você tem determinado para fazer aquela cobertura não é suficiente. Aí tem as equipes, aí a equipe foi, adoeceu, e tantas peculiaridades, galera. Muita coisa, né? Acontecendo ali. Mas o que é importante? Olha a água de nosso intérprete. O que é importante? Que cada uma delas vai ter um grupo de animais adaptados, por exemplo, a pôr ovos em determinadas alturas, com um fluxo ou uma ventilação, né? Vou dizer assim, uma circulação no massa de ar com uma velocidade que alguns animais não estão adaptados. Aqui, quando eu falo nesses paradas rochosos. Animais que estão adaptados, sim, a escavar muito bem essas areias e lá uma temperatura, né? Uma temperatura adequada para manter esses ovos aquecidos até o seu período de eclosão. Então, animais que estão adaptados a cavar para manter os seus filhotes e outros que estão adaptados a escavar em busca daqueles ovos para se alimentar. Então, todo mundo ali querendo sobreviver de alguma forma, tá? Então, nesses ambientes, aqui, por exemplo, você vai encontrar muitos lacertílios, ou seja, lagartos, serpentes, tartarugas, né? Animais que têm uma adaptação melhor a uma temperatura própria desse ambiente. Assim como a gente falou aqui dos ambientes rochosos. E também aqueles que estão adaptados a esse período de transição, essa zona de transição, que são os nossos manguezais. Ali você tem água doce, água salgada chegando, e aí os peixes adaptados a esse ambiente vão lá, fazem as suas desovas, tem os seus períodos dos seus alevinos se desenvolverem, assim também como alguns crustáceos, né? Então, toda a diversidade de formas de vida ali presente, se ajustando, conseguindo alcançar o equilíbrio, a sua adaptação naquele local. Tudo bem? Seguindo. Aí a gente tem também aí, ó, os corpos d'água irão apresentar dois padrões onde haverá ou não a movimentação e o fluxo das águas.
Com isso, podemos dividi-los em 2 ecossistemas, tá bom? Deixa eu vir mais para cá, senão ele vai ficar escondidinho. Ó, os ambientes lênticos, aqui. Lênticos, a própria palavra já está falando. E os lóticos. Lênticos e os lóticos. Dá para perceber qual é a diferença aí? Então, não? Lênticos e os lóticos, rápidos, tá? Então vai ter um que vai ter um fluxo de água quase parado, de boa, sabe aquele de boa, assim? Tu lembrou? Eita, pau. E aqueles que é um rock pesadão, aqueles com maior fluxo de energia não, fluxo de água, tá bom? Então vamos conhecer esses ambientes. Eu tenho certeza, professor Joalan, que os nossos estudantes, que eu já vi, tá? Já vi fotos de vocês aí curtindo a água para valer, né? Quedas de água. Tem na nossa região aqui várias quedas de água maravilhosas ainda, graças a Deus, e os nossos estudantes conhecem, né? Alguns dos nossos estudantes conhecem. Eu não conheço não, tá? Mas vocês conhecem porque estão aí. Mas a gente vê as fotos de vocês, né? Então a gente fica bem animado com isso. Um dia a gente vai lá, né, Jolan? Um dia a gente vai conhecer esses ambientes juntinho com vocês. Pode abrir para mim, diretor? Então, os ecossistemas lênticos são definidos pela presença de água parada ou com pouco movimento. E é muito importante a gente está falando de quê? Ecossistema. Estamos falando de um ambiente de ecossistemas hídricos, tá? Água doce, água salgada e agora de fluxo. Então, por que existem esses ambientes de água mais parada? Justamente porque a vida que está submersa, a vida que está no solo, enraizada ali, precisa da nossa ciclagem. Da nossa não, da ciclagem, tá? Realizada ali por fungos, bactérias. Então, a decomposição, ela faz parte do ciclo, de toda a matéria existente nesses ambientes. Então, precisava ter um ambiente de repouso, vamos colocar assim, um ambiente de repouso onde toda essa matéria precisa entrar no processo de decomposição para renovar aquela matéria, para estabelecer novamente e manter toda a questão da ciclagem e de renovação de energia, estabilidade de cada grupo populacional dentro dessas comunidades, tá bom? Então, é fundamental, sim, a presença desses ecossistemas. Eles são representados, então, por lagos, lagoas, reservatórios, novamente aqui os artificiais, charcos, nos quais o tempo de residência, ou seja, o tempo de água permanece no sistema, que a água permanece no sistema, costuma ser alto, pois o seu fluxo é baixo. Então, para que a gente não consegue praticamente ver, né, esse movimento, mas ele está acontecendo, só que num ritmo muito menos acelerado, tá bom? E aí, obviamente, que muitas das espécies de animais, pode ser considerado peixes, os anfíbios, pequenos crustáceos e tudo, eles vão buscar esses alimentos, assim como lá nos manguezais, para a sua reprodução também, tá bom? E aí eles foram evoluindo ao longo do tempo com essa adaptação. E aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar legal, ó, nós temos aí um ambiente com uma profundidade, que a gente não tem aqui a dimensão dessa profundidade, mas a gente consegue visualizar aqui os patos. Essas aves, elas gostam de ambientes lênticos, ou seja, ambientes de água mais parada, tá? Não procuram ambientes com um fluxo maior de água. E aí, por quê? Porque eles gostam, vocês já viram, eles conseguem andar no ambiente terrestre, mas eles entram no ambiente aquático, retraem as patinhas, ficam ali só com as nadadeirinhas das patinhas e tem toda essa parte peitoral aqui
adaptada para praticamente deitar-se, né, como uma prancha, quase não sai, e aí conseguir fazer esse deslocamento. E ali ele está adaptado àquele ritmo de vida. Lá nas camadas mais inferiores, você vai ter todas as formas de vida, tá? Microalgas, né? Alguns animais, insetos de várias espécies. E esse ciclo aqui também, né? Essa cadeia que se forma ali, desde os animais, desde as plantas, aqui vamos para cá, desde as plantas aquáticas que vão realizar o processo fotossintético que estão submersas, aquelas que estão aqui na superfície da água, que é diferente o processo fotossintético devido ao índice de refração da luz, tá? Aí chegam nas camadas mais profundas, região aqui mais profunda, onde você vai ter aquele material, tá? Residual, que é produto, então, de todo o processo de resíduos alimentares, de fato, e também da decomposição que vai estar acontecendo nessas camadas, que vão servir de organismos, de alimento para outros organismos, por exemplo, lesmas, que podem não se alimentam ali com as suas línguas, raspando as superfícies pode ser de rochas, pode ser do próprio solo, uma região mais lodosa, em busca de alimentos. Então, mesmo no ambiente parado, muita vida, muita coisa está acontecendo a nível macro e micro, tá bom? Pode abrir para mim, diretor. Ah, pode abrir. Legal aqui também falar, que a gente falou da profundidade, falou dessa ciclagem, falou da incidência solar, né? E também a questão aqui, ó, das trocas gasosas, né, gente, entre esses ambientes, tá? E entre isso aqui só vai acontecer justamente, né, a nitrogênio através das algas, né, tanto do solo quanto do ambiente aquático, o oxigênio através dos organismos fotossintetizantes, tanto vegetais quanto algas que estão aqui nesse ambiente, tá? Liberação do CO2 devido à respiração, devido ao processo de combustão, que também está acontecendo aqui em toda essa área de vida. Então, a vida ela não para, ela é uma troca contínua. Tudo bem? E nos ambientes lóticos, professora? É aqueles ambientes com que os desbravadores, aqueles que gostam de uma adrenalina, preferem, né? Quem nunca viu, caiaque? Aquele barquinho, né? Que as pessoas descem, né? E, gente, eu nunca fui, eu acho que eu não teria coragem, sério mesmo. Eu acho que eu não teria, porque parece que vai dar de cara com uma rocha daquela, vai bater a cabeça, quebrar e acabou-se o passeio, né? Mas tem gente para tudo que você imaginar nesse planeta, né? Então, no ambiente lógico, as águas elas apresentam um grande fluxo, como os rios e riachos. Sabe o que eu pensei agora, quando eu falei do caiaque? Eu lembrei da nossa professora Daisy, que adora uma adrenalina. Uhum. E dos esportes radicais. Tu também gosta? Que bom. Os ecossistemas lóticos, depois o professor João vai dizer pra gente aqui nos bastidores qual é o radical que ele gosta. Os ecossistemas lóticos são definidos pela presença de água em movimento. Deste modo, o melhor exemplo de ambiente lótico são os nossos rios, riachos e os córregos. Eita, águazinha maravilhosa, né? Sentar aqui nessa rocha com cuidado, né? Obviamente, para não deslizar. Aqui, ó, é legal, a gente consegue ver a vegetação. É diferente, né, galera? É diferente para cada extrato desse ambiente. Você tem uma vegetação lá mais atrás que a gente não está conseguindo ver aqui, árvores de médio porte ou a grande porte, uma vegetação um pouco mais de menor porte e menos densa do que você vai tendo adentrando a floresta, tá? Justamente porque para a radiação solar, a luminosidade chegar e ter esse tipo de desenvolvimento que é diferenciado. E aí nas rochas a gente vai ter os lodos, as algas e também as nossas briófitas, tá bom? Que são aqueles primeiros grupos vegetais de pequeno porte. Lembra que o transporte de água deles, de nutrientes, é célula, 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 célula? Justamente
devido a isso, eles não têm, por não terem vasos condutores, eles vão ter aí esse porte reduzido. Mas está tudo bem, eles estão adaptados a esse tipo de comportamento, né? Nos quais, então, a correnteza permanentemente se desloca, a água permanentemente desloca a água de montante, que é a nascente, até a jusante, que é a foz de deságue, tá bom? Então, como a gente já falou, ao longo de todo esse percurso, a vida e as suas reentrâncias, ou seja, o nível desse ambiente terrestre, todos os obstáculos que estão presentes, rochas, tá? Aqui está representando só as árvores, mas as rochas, todo esse desnível faz com que haja uma caracterização desse ambiente para chegar aqui, né? Onde você vai ter a foz, tá? Nos ambientes lóticos ainda, tanto riachos pequenos com baixíssimo volume de água, quanto o Nilo ou o Amazonas, os maiores rios do mundo, são considerados ambientes lóticos. Então, resumindo aqui, ambientes lênticos, águas paradas, ambientes lóticos, águas correntes, tudo bem? Esses ambientes são opostos aos ecossistemas lênticos, ou seja, os lóticos, nos quais as águas apresentam pouco ou nenhum fluxo com os lagos ou reservatórios. E aí nós temos os ambientes, os ecossistemas brasileiros, tá? O Brasil, sendo um país vasto na sua extensão, possui vários ecossistemas, como, por exemplo, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, os campos, Pantanal e as restingas. Desse aqui eu não conheço o que? Os campos e a Mata Atlântica já o que também, só os restingas, né? Pronto, só 2. Tu conhece todos os biomas? Pois é, muito legal. É bom, né, galera, quando você for fazer uma viagem, os manguezais, conhecer todos esses ecossistemas aí, tá bom? Nossos biomas. Componentes do ecossistema, o que tem presente nesses ecossistemas, né? Que nós falamos tanto dessa variedade. Os que são vivos e os não vivos, ou seja, os que fazem parte da categoria dos bióticos e os abióticos. E aí nós temos, então, os abióticos, as substâncias inorgânicas, que são aquelas encontradas no nosso solo, na água, no ar, temperatura, servindo de, então, nutrientes essenciais para a manutenção da nossa vida, tais como o oxigênio, o CO2, o gás carbônico, essenciais para o processo de respiração e fotossíntese, que são o que, galera? Processos metabólicos para a obtenção de energia de seres autotróficos e seres heterotróficos, tá bom? E nos alimentos bióticos, você tem o quê? Os componentes que são vivos, ou seja, são seres vivos, tá? Como as plantas, os animais e os micro-organismos. Normalmente, quando a gente fala de seres vivos, a gente lembra mais daquilo que a gente está vendo, mas não pode esquecer dos micro-organismos também, tá bom, galera? Então, meu povo, na nossa aula de hoje, tá? Você verificou que esse universo que nós temos aí de ambientes, eles fazem parte da manutenção das nossas formas de vida, dessa diversidade. Então, cada ecossistema, com as suas características, permitem com que haja essa diversidade. E a gente se vê na nossa revisão. Beijo grande. Tchau!